recentes. A palavra Veda, retirada do sânscrito, significa, de um modo geral, verdade ou conhecimento, e faz lembrar a palavra inglesa wit, que significa sabedoria. No entanto, Veda é utilizada com mais frequência para fazer referência às escrituras sagradas hindus. A parte mais antiga da biblioteca védica é composta por 4 coletâneas em verso, independentes, chamadas Samhitas. O Rig Samhita, por si só, contém mais de 1000 hinos, com mais de 10.000 versículos divididos por 10 livros. Segundo a crença hindu, sábios inspirados, conhecidos como rishis, ouviram estes versículos diretamente dos deuses. Estes poemas religiosos costumam ser dirigidos a um dos deuses, deusas ou espíritos da religião védica, cada um dos quais representa forças naturais como o sol, a lua ou o vento. O deus mais mencionado é Indra, que se assemelha a Zeus na mitologia grega. Muitos poemas do Rig Samhita prestam honras à majestade e ao poder de Indra. Venero o heróico Indra, cujo poderoso trabalho separou a terra do céu. Indra traz o sol àqueles que lhe prestam homenagem, como se o transportasse num veículo veloz. Tal como um rio, ele está em constante atividade e nunca repousa. Ele destrói a escuridão com a luz. Nos antigos cultos e sacrifícios hindus, eram cantados todos os 1028 hinos do Rig Veda durante as cerimónias religiosas. Alguns destes versículos continuam a ser recitados em casamentos, funerais e ritos de iniciação. O próprio ato de os recitar já é considerado sagrado, assim como o seu som. Os letrados da modernidade desconhecem os pormenores todos dos rituais religiosos da Idade Védica, mas conhecem a poesia desse tempo, visto que a do Rig Samhita era cantada e fazia parte de ritos extremamente complexos. Estes ritos podiam levar semanas, meses ou inclusivamente anos a executar. Exigiam ainda a presença de muitos sacerdotes, cada um deles especializado numa das partes da cerimónia. Durante a Idade Védica, a prática devocional mais especializada era o ritual da soma. Soma era um líquido que era obtido ao moer algumas formas de vegetação. Os sacerdotes cantavam hinos enquanto procuravam e cortavam a planta de soma. Os Brahmanes, que foram escritos algures entre o ano 1000 e o ano 800 a.C., caracterizam-se por um tom quase incomodativo ao defender tanto a importância dos rituais como a prática de oferecer muitos presentes aos sacerdotes que os executavam. De facto, muitos Upanishads, os últimos 300 ou cerca de 300 livros da biblioteca védica, zombavam de um sistema de religião védica que estava prestes a morrer e ser substituído. De facto, os mais antigos textos védicos nunca mencionam as crenças e as práticas que hoje são, de um modo geral, associadas ao hinduísmo. Os Samhitas indicam que os antigos indianos comiam carne de vaca, mas ao longo dos séculos a vaca tornou-se um animal sagrado, o símbolo da fertilidade da terra. Comer a sua carne passou a ser pecado. As primeiras Vedas falavam de uma vida depois da morte, mas mais tarde os Upanishads introduziram uma ideia diferente, a da reencarnação. Foi assim que os hindus começaram a acreditar que as almas iluminadas estão encerradas num ciclo contínuo de vida e de morte. Moksha, a libertação do doloroso ciclo de renascimento e de morte, transformou-se no objetivo daqueles que concentravam os seus esforços na meditação e na autodisciplina. As crenças e práticas védicas foram provavelmente eclipsadas pelas revoltas religiosas contra o domínio dos sacerdotes e dos seus rituais elaborados. As tradições religiosas do jainismo e do budismo, que tiveram ambas início no século VI a.C., haveriam de ficar na história como os mais célebres movimentos de protesto. De certa forma, o budismo e o jainismo representaram nesta época uma reação contra o sistema de castas. O sistema de castas compõe-se de 4 níveis:
os brahmanes, que são os sacerdotes, os kshatriyas, que são os guerreiros, os vaixás, os mercadores e lavradores, e os sudras, os intocáveis. Este sistema era rigoroso e não era fácil passar de uma casta para outra. As mulheres podiam fazê-lo através do casamento, mas os homens estavam destinados a permanecer na sua casta. Pertencia-se a uma casta desde o nascimento e era obrigatório seguir o comportamento da mesma. Os brahmanes estavam encarregues desses rituais e, caso não fossem eles a executá-los, seria a casta mais alta. Esta obsessão pelos rituais fez com que grandes segmentos da população ficassem alheios de qualquer forma de espiritualidade ou de práticas religiosas, porque não podiam realmente participar nos rituais. Podiam encarregar um brahman de os realizar, mas não participar neles. Essa foi uma das razões pelas quais o budismo e o jainismo se desenvolveram como reação contra este extremismo de castas e de rituais. As doutrinas filosóficas e éticas dos jainas e dos budistas modificaram o caráter do hinduísmo. Os rituais védicos começaram gradualmente a passar para segundo plano depois do século VI a.C., tendo início uma nova era no desenvolvimento do hinduísmo. Em 326 a.C., as tropas de Alexandre o Grande atravessaram o rio Indo no noroeste da Índia. Durante algum tempo, o ataque parecia iminente e os dirigentes de vários territórios indianos já se haviam associado. Este grupo viria a formar o famoso Império Maurya. Contudo, os soldados de Alexandre o Grande recusaram-se a ir mais longe do que o rio Indo, facto esse que não trouxe consequências, pois a política indiana já havia mudado. Aproximadamente em 250 a.C., Asoka tornou-se o terceiro imperador da dinastia mauriana. Asoka alargou o império através de violentas guerras de conquista, que custaram a vida a centenas de milhares de pessoas. Depois de uma brutal conquista, Asoka renunciou à guerra por causa do sofrimento que acarretava e virou-se para o budismo como forma de consolação espiritual. Influenciou grandemente a vida religiosa indiana ao oferecer proteção aos budistas. O apoio real ao budismo e ao jainismo continuou por cerca de 1000 anos, o que justifica parcialmente a ausência de monumentos religiosos hindus importantes até ao século IX depois de Cristo. Apesar de existirem poucas provas de edifícios religiosos hindus, as bibliotecas demonstram que o hinduísmo constituiu de facto uma resposta aos desafios colocados pelos budistas e jainas, embora de uma forma intelectual e não tanto física. A resposta do hinduísmo assumiu duas formas. Em primeiro lugar, os hindus reestruturaram os seus sistemas filosóficos e teológicos, discutindo pormenorizadamente ou apresentando argumentos contra as ideias desenvolvidas pelos budistas e pelos jainas. Por exemplo, os hindus aceitavam a crença do renascimento e de várias mortes e adotaram outros conceitos como o karma, a lei moral que acumula as influências negativas ou positivas geradas por atos bons ou maus. Os hindus também acolheram a ideia de que o karma pode ter um impacto que continua através de várias encarnações, mas rejeitaram a noção de que Buda tinha aprendido o caminho da salvação. Um segundo tipo de resposta hindu salientava a veneração de divindades pessoais. Os deuses que se tornaram o centro desta devoção não eram os mesmos das escrituras védicas. Vishnu, Shiva, Krishna e Rama ganharam proeminência, enquanto Indra e os restantes perderam popularidade. Os Upanishads continham indicações acerca da resposta filosófica hindu relativamente ao budismo e ao jainismo. O Taittiriya Upanishad, por exemplo, começa com várias declarações que são uma citação quase direta dos tratados budistas. No entanto, à medida que avança, o Taittiriya Upanishad conclui que existe um verdadeiro eu, algo que é negado pelos budistas. Os filósofos e teólogos hindus começaram a sistematizar ideias que não haviam sido totalmente desenvolvidas nos Upanishads. Nos finais do século VIII e início do século IX d.C., um talentoso filósofo de nome Shankara tornou-se o expoente mais celebrado da posição que mais tarde se tornou conhecida por Advaita Vedanta.
O significado literal de Advaita é dois não. A filosofia Advaita Vedanta defende assim que o indivíduo, o Atman e Brahma são e sempre foram um só. Shankara afirmava que os deuses eram formas menores do único Brahma. Segundo ele, as pessoas não causam ofensa por adorarem um deus pessoal. O próprio Shankara era um devoto do deus Shiva. Contudo, Shankara acreditava que, a dada altura, todas as pessoas deviam ultrapassar a dependência de divindades individuais. Nas suas palavras, cada um de nós iria perceber que os diferentes deuses são reflexos imperfeitos do que ele chamava o Brahma sem qualidades. A filosofia Advaita Vedanta de Shankaracharya assumiu sem dúvida uma forte posição na Índia. E pergunta-se por que razão essa posição é tão forte. Os românticos alemães do século XIX, e especialmente Schopenhauer, interessaram-se muito pela Advaita Vedanta. Porquê? Porque é uma escola de pensamento não dualista, algo diferente das tradições que os românticos alemães viam a infiltrar-se na Europa daquela época. Nessa medida, em vez de se interessarem por tradições semelhantes às suas, ou seja, posições dualistas, quiseram analisar o não-dualismo. Apesar desta posição ser certamente interessante e de a maioria dos hindus a seguir, e de ser também aquela que a maioria das pessoas associa ao hinduísmo, nem todos os hindus acreditam nela. Surgem aqui as posições dualistas, as posições de Vaita, em que o Atman e o Brahma são vistos como entidades separadas, distintas. Nos primeiros séculos da Era Comum, assistiu-se a uma enorme explosão de energia criativa na Índia. Esta nova criatividade dentro da civilização hindu foi expressa na poesia, em peças de teatro, em histórias e muitas outras formas de literatura. Duas dessas obras ganharam um significado tanto literário como religioso. Uma delas foi o poema épico Mahabharata. Uma primeira tradução do título Mahabharata pode ser o grande livro dos Bharatas. Bharat foi o sucessor de duas famílias reais, os Kauravas e os Pandavas. 5 príncipes Pandava tinham perdido o direito de governar num jogo de dados. Os Kauravas ganharam o reino, que devia ser devolvido aos Pandavas após um período de 13 anos. No entanto, no 13º ano, os Kauravas não cumpriram a sua promessa. O resultado foi a Grande Guerra Bharata. Cerca de 18 capítulos da Mahabharata converteram-se em verdadeiras escrituras sagradas. Estes 18 capítulos, que formam um longo poema, receberam o nome coletivo de Bhagavad Gita, que significa em sânscrito Cântico do Senhor. O poema toma a forma de um diálogo entre o príncipe Pandava, de seu nome Arjuna, e o seu cocheiro, que é uma encarnação do deus hindu Krishna. Krishna ensina a Arjuna a natureza da realidade. A certa altura, Arjuna olha para o campo de batalha em direção ao exército Kaurava. Nas fileiras do inimigo, ele vê os seus primos, um velho professor e outros amigos. Enche-se de medo e de remorsos só de pensar que tem de os matar. Ao longo do Gita, Krishna fica pacientemente a ouvir, enquanto Arjuna se mostra inquieto acerca das potenciais consequências de tais ações homicidas. Krishna refuta cada uma das objeções de Arjuna e revela que, na realidade, é Deus. O guerreiro Arjuna não tarda a aprender que Krishna tem o poder de dirigir os acontecimentos. E Krishna diz a Arjuna que tem o dever divino de combater. Não nos podemos esquecer que Arjuna é um guerreiro. Nasceu guerreiro. E Krishna apenas sugere que ele deve seguir o seu Svadharma, a sua própria natureza, que é a de um kshatriya, a de um guerreiro lutando independentemente da relação que mantenha com o inimigo. Nessa medida, se Arjuna fizesse o contrário, ou seja, se seguisse o Svadharma, a natureza de um Brahman, ou outra casta que não a sua, a casta dos sacerdotes, estaria a fazer o pior possível. Arjuna é um guerreiro. A Svadharma de um guerreiro, o seu dever é lutar. Krishna afirma que não haverá lugar a um karma negativo desde que Arjuna se concentre na tarefa em si, executando-a sem o desejo de proveito próprio.
E eis como Krishna explica a Arjuna. Estes corpos chegam ao fim, mas as Escrituras declaram a eternidade da alma, que é indestrutível e imprescrutável. Por isso luta, ó filho de Bharata, aqueles que se julgam matadores e aqueles que pensam ser verdadeiros assassinos, na realidade não compreendem. Nem são matadores, nem são mortos. A civilização hindu tem uma história muito longa. Os seus membros mais letrados e educados tendem a preservar as formas culturais mais antigas. Não aceitam formas novas, exceto enquanto extensões do sistema anterior. As novas formas e ideias limitam-se simplesmente a acrescentar novas camadas de cultura, coexistindo com as crenças e costumes antigos. Alguns observadores viram erradamente na persistência das formas mais antigas a imutabilidade e a estagnação, mas também fornecem uma sensação de permanência, ao mesmo tempo que acomodam uma grande mudança. A religião hindu não tem nenhum fundador específico. Existem muitas crenças inerentes à tradição. Algumas pessoas adotam uma crença de devoção pelo Supremo. Outras seguem o caminho da jnana, que é uma via de conhecimento ou de reconhecimento. Existem muitas abordagens diferentes. O Karma Yoga é o caminho do serviço altruísta. Entretanto, qualquer destas tradições ou crenças tem um paralelo na tradição hindu. O símbolo pode ser ligeiramente diferente, mas o que representa encontra sempre um paralelo na tradição hindu. Na Índia, na mesma casa, podem existir 3 ou 4 pessoas e cada uma pode abordar o Supremo de maneira diferente. Na realidade, na mesma casa até pode viver um cristão e um hindu. E todos se respeitam e se honram, porque o fundamento do hinduísmo assenta todo na crença de que existe um Deus que assume muitas formas. Noutra categoria de livros, chamados Dharma-shastras, ou livros de leis, os escritores sacerdotais, ou brahmanes da Índia, descreveram a vida como uma série de categorias lógicas. Por exemplo, dividiram ordenadamente a vida de um homem, mas não a de uma mulher, em fases. Na juventude, o rapaz deve ser estudante, aprendendo os Vedas com um sábio professor mais velho. Depois deve-se tornar um chefe de família, que assuma a responsabilidade pela reprodução e por preservar o mundo material. Um homem idoso deve afastar-se gradualmente das coisas deste mundo. Enquanto as leis de Manu defendem o celibato entre os homens jovens, outro texto hindu dos princípios da era cristã, o Kama Sutra, oferece ensinamentos acerca das diversas maneiras através das quais os adultos, tanto homens como mulheres, podem gozar dos prazeres físicos do amor. O Kama Sutra tornou-se um manual sexual, ao mesmo tempo famoso e controverso. O Kama Sutra também descreve, numa linguagem algo metafórica, um número surpreendente de técnicas para fazer amor. Parece existir aqui uma contradição entre o prazer do corpo e o cultivo da alma, mas convém lembrar que os hindus acreditavam que as diferentes formas de comportamento tinham a ver com diferentes fases da vida. O estudante devia ser celibatário, o chefe de família devia envolver-se em amor físico. Esta abordagem parece explicar a contradição. Tentativas como esta de incluir todas as possibilidades humanas num sistema levou algumas pessoas a considerar o hinduísmo uma forma de vida, em vez de uma religião no sentido ocidental do termo. Contudo, há uma outra dimensão do hinduísmo surgida naquilo que se pode chamar a Idade Média da Índia. Esta nova dimensão era um sistema altamente desenvolvido de astrologia e continua a ser uma parte importante da prática hindu. Foram elaborados extensos manuais sobre o assunto e o astrólogo comum passou a ser uma figura reconhecida em todas as aldeias e cidades. Para a realização de acontecimentos tão importantes como o casamento, era feito um exame minucioso dos horóscopos, tanto da noiva como do noivo, e os horóscopos também eram consultados para escolher o dia mais auspicioso para o casamento. Desta forma, as estrelas, as fases da lua, os dias do mês e as horas do dia figuram todos notavelmente nas vidas dos hindus.
A astrologia é, assim, a seguir à água, um dos elementos práticos mais comuns do hinduísmo. Os hindus, os judeus, os cristãos e os muçulmanos usam todos a água, tanto física como simbolicamente, enquanto substância purificadora. Os cristãos entram numa nova vida através do batismo. Os muçulmanos têm de se lavar antes da oração para se purificarem. Do mesmo modo, os hindus veem o banho como um ato que remove qualquer forma de impureza, sendo essa uma das razões pelas quais os hindus se lavam todas as manhãs. Os hindus consideram que o rio Ganges, no norte da Índia, tem a água mais pura do mundo. Muitos acreditam que um banho no Ganges elimina todos os pecados. As pessoas mais velhas, por vezes, escolhem passar os últimos dias de vida nas suas margens, especialmente numa das cidades sagradas por onde o rio passa. Depois de morrerem, serão cremadas e as suas cinzas irão flutuar no rio. Durante os séculos IV e V depois de Cristo, o hinduísmo ressurgiu como religião dominante na Índia, depois de vencidos os desafios do budismo e do jainismo. Os milhares de templos grandiosos construídos nesse período constituíram apenas um dos símbolos mais evidentes de uma renascença hindu. Elura, situada na Índia Central, perto da cidade de Aurangabad, tem uma série de grutas que foram alargadas e decoradas por gerações de gravadores de pedra. Todavia, o monumento mais impressionante em Elura é o templo Kailasanath, datado do século VIII, que foi dedicado a Shiva. Na construção de templos, a iconografia, ou seja, o simbolismo visual dos santuários religiosos, tinha uma importância fundamental. Em culturas em que eram poucas as pessoas que sabiam ler, os símbolos familiares ajudavam os não letrados a compreender a mensagem transmitida nos edifícios religiosos. Os diferentes deuses e as histórias dos seus feitos adquiriram uma forma padronizada de representação. Por exemplo, Shiva aparecia por vezes a dançar. A ideia religiosa subjacente é de que a dança de Shiva mantém o movimento do universo. Uma outra imagem de Shiva é Mahayogi, o meditador cósmico. Estas imagens apresentam Shiva sentado na posição de lótus, com os olhos quase fechados e concentrando-se na extremidade do seu nariz. Tal como outros caminhantes religiosos, Shiva está sentado sobre a pele de um animal. O seu cabelo está preso no cimo da cabeça, e é daí que, segundo a crença, brota o rio sagrado, o Ganges. A razão de tudo isto está no facto de que é a meditação de Shiva que cria e suporta o universo. As imagens de deuses hindus são guardadas em templos, sendo tratadas como se fossem pessoas. O culto dos deuses é prestado através de orações e de oferendas de comida. Dão-lhes banho com frequência e vestem-nos com roupa lavada. Os judeus, os cristãos e os muçulmanos consideram a adoração de imagens idolatria, mas os hindus sabem que Deus existe numa forma espiritual e, apesar de mostrarem um grande respeito pelas imagens, o que eles veneram de facto é aquilo que as imagens representam. Na maneira hindu de ver o mundo, existe um Deus que se manifesta de várias formas. As divindades são concretizações desse princípio. Existe a mesma consciência universal em todas as divindades, mas cada uma delas representa uma natureza diferente de Deus, ou um sabor diferente de Deus. Por exemplo, a característica de Deus de remover todos os obstáculos é personificada por Ganesh, mas por detrás existe a mesma entidade omnipotente. Quando os devotos hindus vão a um determinado templo, executam os rituais do puja, ou seja, o culto que envolve ofertas de comida e orações à imagem do Deus. A divindade absorve a essência da comida ou da roupa que lhe é oferecida. Os crentes hindus ganham graças espirituais ao fazerem ofertas ao Deus. Também adquirem a reputação de imuladores, o que aumenta a sua posição na sociedade. Contudo, o puja, num templo, é comparativamente um acontecimento raro nas vidas da maior parte dos hindus comuns, que realizam o puja a diário num pequeno santuário que têm em casa.
O hinduísmo não tem o chamado Dia do Senhor, o sábado ou domingo, como têm os judeus ou os cristãos, embora os hindus realizem frequentemente festividades para celebrar um ou outro deus. Uma das mais famosas festividades é o Ramlila, ou o drama de Rama, que é particularmente popular no norte da Índia. O Ramayana é quase tão popular e influente como o Mahabharata, e os seus capítulos sagrados são os Bhagavad Gita. No Ramayana, o deus Rama assume a forma humana de príncipe. A história desenrola-se à volta do rapto da mulher de Rama, Sita, por um demónio chamado Ravana. Rama e o seu irmão, Lakshmana, procuram Sita e o seu raptor, o que os leva por muitas aventuras. Rama forma uma aliança com Hanuman e, finalmente, ele e Lakshmana enfrentam o demónio na ilha de Sri Lanka. Utilizando o poder divino de Rama e os milhares de macacos do exército de Hanuman, os heróis matam o demónio. Durante a festividade de Ramlila, as associações de vizinhos promovem uma série de atividades que duram uma semana inteira. Todas as noites há representações que as associações de vizinhos levam a efeito para contarem a história de Ramayana. Estas peças dão aos atores amadores da localidade a oportunidade de mostrarem as suas capacidades. A mesma associação constrói também uma enorme imagem de pasta de cartão do demónio Ravana. O festival termina quando é deitado fogo a este demónio. No século XI da Era Comum, houve uma série de forças externas e internas que atuaram no sentido de dar ao hinduísmo a forma que tem atualmente. A primeira e mais significativa força exterior foi a chegada dos muçulmanos. Os muçulmanos da Ásia Central e do Afeganistão iriam ter o maior impacto na vida indiana. O sultão Mahmud, o 10º e 11º dirigente de Ghazna, hoje o Afeganistão, ordenou a primeira das invasões muçulmanas através do Estreito de Khyber. Aparentemente, as suas razões eram de natureza económica. Mahmud queria fazer da capital, Ghazna, uma das mais importantes cidades do mundo islâmico. Tentou atrair os principais poetas, figuras literárias e eruditos para a sua corte. Mas para isso precisava de mais dinheiro e o seu reino não tinha capacidade para tanto. Então Mahmud pensou nos templos da vizinha Índia. Os seus tesouros ostentavam pedras preciosas. Mahmud cobiçava os objetos de ouro e prata que aos seus olhos estavam a ser dedicados à idolatria. Era a oportunidade perfeita de conjugar a cobiça pura com o zelo religioso, e os exércitos muçulmanos começaram a entrar regularmente na Índia. Mahmud de Ghazna foi o primeiro de uma longa lista de conquistadores e imigrantes muçulmanos que chegaram à Índia vindos da Ásia Central, do Irão e do Afeganistão. Todos eles fizeram fortuna na Índia. O islamismo adquiriu importância na Índia, influenciando o hinduísmo de duas formas. Em primeiro lugar, o misticismo muçulmano às vezes misturava-se com o misticismo indiano e o seu monoteísmo estimulou as tendências monoteístas hindus. Em segundo lugar, a maioria dos hindus rejeitou o islamismo e, através dessa reação negativa, fortaleceram as suas próprias crenças hindus. Os movimentos Bhakti deram nova força ao hinduísmo entre os séculos IX e XVIII da Era Comum. Os devotos não estavam interessados nas doutrinas filosóficas Advaita, que só discutiam a realidade do ser. Os devotos de Bhakti concentravam-se no amor estático de Deus, abraçando totalmente as noções de sacrifício, de entrega e devoção, todas elas contidas na palavra Bhakti. Os movimentos Bhakti eram extremamente pessoais. Os devotos veneravam Deus como uma pessoa e não como o ser absoluto, sem traços, descrito pela filosofia Advaita.
imitavam igualmente os santos poetas, de uma importância central para a crença Bhakti. Eram bem conhecidas as biografias desses poetas estáticos. Um dos movimentos de devoção mais desenvolvidos centra-se num humano chamado Krishna. Diz-se que Krishna é a encarnação de Vishnu, mas os seus seguidores identificam-no como sendo o verdadeiro Deus. Vishnu era apenas um outro nome. O lugar de Krishna no hinduísmo pode ser comparado ao de Jesus no cristianismo. Cada um deles é considerado pelos respectivos seguidores a encarnação de Deus, ou seja, Deus feito carne. Um determinado número de poetas santos era constituído por mulheres, e os movimentos Bhakti atribuíam às mulheres um lugar central e de veneração. A consorte de Krishna, Radha, tornou-se um modelo, tanto para os seguidores masculinos como femininos. A devoção de Radha a Krishna transformou-se no modelo a seguir por todos os devotos de Krishna. Ao longo do século XIX, o hinduísmo começou a ganhar uma consciência nova e diferente. Os hindus começaram a definir a sua religião de uma maneira mais clara, em contraste com outras religiões como o islamismo ou o cristianismo. Quando chegaram à Índia no início do século XVII, os mercadores britânicos iam à procura de concessões comerciais dos imperadores mongóis, que eram muçulmanos. Mas depois de algum tempo aperceberam-se de que a maior parte das pessoas não era muçulmana. Só no início do século XIX é que o termo hinduísmo começou a ser utilizado e os indianos adotaram a designação dos britânicos. O facto do hinduísmo não ser um termo indígena é muito confuso. Os hindus não se designavam a si próprios hindus antes da presença britânica. Os britânicos usaram o termo, em parte para distinguir os hindus dos muçulmanos. Tornou-se também uma questão de recenseamento e de voto. As pessoas que se designavam hindus reivindicavam, com isso, mais poder, visto que existiam mais pessoas que se consideravam hindus em oposição aos muçulmanos. O termo não é de forma alguma indígena. Como é óbvio, agora adquiriu uma vida própria e é utilizado pelas pessoas na Índia para descrever as religiões do sul da Ásia. As religiões que excluem o islamismo, o cristianismo, o budismo e o jainismo recebem o nome de hinduísmo. Ram Mohan Roy foi uma das figuras mais importantes no desenvolvimento moderno do hinduísmo. Roy afirmou que o declínio das crenças e dos costumes sociais hindus foi causado por séculos de domínio muçulmano. Quando tinha pouco mais de 20 anos, Roy começou a adquirir terra. Mudou-se para Calcutá, a capital da Índia do Império Britânico. Foi aí que começou a emprestar dinheiro aos jovens ingleses que trabalhavam na Companhia das Índias Orientais. Mais tarde foi contratado pela secção de administração de receitas da Companhia das Índias Orientais, o que lhe facultou o acesso aos círculos britânicos. Ram Mohan Roy celebrava o domínio britânico, que, segundo ele, trazia a influência jovial do tratamento equitativo e indulgente. Acreditava que o domínio britânico consistia em permitir que os hindus regressassem aos ensinamentos puros do passado remoto. Outra tendência do século XIX foi o laço entre o hinduísmo e a política indiana. Bal Gangadhar Tilak foi um líder que depressa se deu conta de que o apelo da religião podia mobilizar as massas indianas. Tilak foi um opositor implacável do domínio britânico. Apesar de ter estudado leis, recusou-se a fazer carreira nos tribunais dirigidos pelos britânicos. Tornou-se o editor de um jornal chamado Kesari, publicado na língua Marathi, na região natal de Tilak. As suas opiniões levaram-no por várias ocasiões à prisão por provocar sentimentos anti-britânicos e discórdias comunais. Os britânicos impuseram uma censura rigorosa no discurso político da Índia. Quando Tilak morreu em 1920, era provavelmente o líder mais popular do Partido do Congresso Nacional Indiano. Ainda assim, a sua tese anti-britânica teve consequências duradouras. Mohandas Karamchand Gandhi nasceu no pequeno estado nativo de Porbandar, em Gujarat, na Índia Ocidental. O seu pai era primeiro-ministro do governo do estado em que nasceu. A família pertencia ao grupo dos Bedi Baniyas,
mercadores hindus. Ao longo dos séculos, tinham absorvido profundamente os princípios éticos do jainismo, particularmente o ensino de Ahimsa, ou a completa não-violência. Ahimsa significa realmente não-violência, ou seja, não-violência nos pensamentos, nas palavras e nos atos. Por isso, esta filosofia da Ahimsa não pode ser verdadeiramente obtida por um indivíduo, por qualquer pessoa comum. Ele compreendeu isto como um estudante que na escola ambiciona ter nota 20. Nem todos os estudantes que vão à escola podem ter 20. Mas todos ambicionam ter essa nota. Da mesma forma, podemos não ser totalmente não violentos ao longo da nossa vida, mas devemos aspirar constantemente a sê-lo, chegar o mais perto possível desse nível. Durante a Primeira Guerra Mundial, Gandhi trabalhou para apoiar a causa britânica, pensando que essa cooperação lhe iria conceder mais tarde concessões políticas por parte do Império Britânico. Em vez disso, os britânicos promulgaram uma série de leis extremamente repressivas que limitavam os direitos políticos dos indianos. Gandhi tornou-se um forte opositor do domínio britânico. Dos fatos da moda londrina e chapéus de coco que antes usava, passou a usar vestes brancas e uma camisa simples, roupas típicas de um caminhante religioso. Gandhi começou a falar às massas indianas na língua da religião. Descreveu a sua tática como satyagraha, um termo do sânscrito que significa agarrar-se à verdade. A verdade foi algo de extrema importância para o meu avô durante toda a sua vida. A certa altura, ele costumava dizer que Deus era a verdade. E nos últimos anos de vida apercebeu-se de que a verdade é Deus. E de que o que realmente estamos a tentar fazer é alcançar a derradeira verdade. E de que essa é a percepção de Deus. Ele deu ao seu movimento o nome de Satyagraha, que é a combinação de duas palavras do sânscrito. Satya significa verdade e Agra significa a procura de. Ele sentia que todos nós, enquanto indivíduos, estamos constantemente à procura da verdade. Devemos procurá-la honestamente se desejamos a salvação. Gandhi aprendeu muito de Biji Tilak sobre como usar a religião para mobilizar as massas. Contudo, ao contrário de Tilak, Gandhi não preconizava atos políticos violentos. Ele punha ênfase no caráter tolerante e abrangente do hinduísmo. Gandhi ficou conhecido em vida como Mahatma, um título que significa grande espírito. Mahatma tentou que a população não hindu aderisse ao movimento de independência, opondo-se à divisão da Índia. Ele deu-se conta que a Índia era composta por muitas religiões diferentes, uma população muçulmana bastante substancial, uma população cristã também grande, e pessoas que acreditavam em muitas outras religiões, além das religiões tribais. Era uma conglomeração de muitas e diferentes confissões religiosas. Ele não as podia ignorar. Não podia declarar a Índia um país hindu e esquecer-se das restantes pessoas que aí viviam. Teria de sobreviver como um país secular que daria oportunidades e direitos iguais às diferentes religiões e aos seus crentes. Quando ele se deu conta de tudo isto, acho que reconheceu que não podia mudar as crenças das pessoas. Entre 1919 e 1924, forjou uma aliança entre o Congresso Nacional Indiano e um grupo de jovens líderes muçulmanos. Essa aliança revelou-se sempre frágil. Gandhi insistia em utilizar símbolos hindus para os seus objetivos políticos. Por exemplo, exigia repetidamente que o ritual muçulmano de matar vacas fosse abolido. Os muçulmanos não faziam objeções a comer carne de vaca. E na festa que comemorava o sacrifício de Abraão, era costume abaterem-se vacas num ritual. Tal como Tilak,
Gandhi adotou a vaca como símbolo da Índia hindu. No seu pensamento, a mãe vaca identificava-se inextricavelmente com a mãe Índia. Por um lado, os muçulmanos consideravam Gandhi demasiado hindu na sua abordagem. Por outro, muitos dos seus correligionários não o consideravam suficientemente hindu. Não penso que ele fosse hindu no sentido tradicional. Ele não praticava nenhum dos rituais hindus. Não acreditava neles. Ele acreditava no respeito por todas as religiões do mundo. Na realidade, uma das suas famosas afirmações é: o estudo de todas as Escrituras é o dever sagrado de todos os indivíduos. E ele fazia esse estudo. Estudou a Bíblia, o Antigo Testamento, o Corão e outros grandes livros. De todas essas escrituras que estudou, retirou o que, na sua opinião, era útil para a sua vida pessoal e aplicou esses ensinamentos no seu modus vivendi. Era por isso que ele mostrava respeito por todas as diferentes religiões, adaptando aquilo que considerava útil. De certa forma, pode-se afirmar que a sua prática religiosa, ou prática da religião, embora fosse substancialmente hindu, era também profundamente ecuménica. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Índia Britânica foi dividida. O novo país, chamado Paquistão, era fundamentalmente muçulmano e a Índia tinha uma maioria hindu. Muitos milhões de hindus permaneceram na Índia e Gandhi tentou por todos os meios unir de novo os muçulmanos e os hindus. As pessoas começaram a troçar de Mahatma, apelidando-o de Mohammed Gandhi. Em 1948, Godse, um extremista hindu, aproximou-se de Gandhi quando este se dirigia para uma oração e matou-o a tiro. Como se pode ver, continua a haver um debate dentro do próprio hinduísmo sobre o caráter da religião. O hinduísmo não é apenas uma fé viva, é também uma fé cheia de vida, na qual coexiste uma ampla variedade de crenças e de práticas. Depois de quase 40 séculos, o hinduísmo ainda se reinventa. Nenhuma versão ditou completamente as doutrinas e os valores hindus. O mais notável será talvez o facto de ser uma religião em contínua evolução. A tradição sobreviveu e adaptou-se ao longo dos tempos. É uma das mais antigas religiões do mundo. E apesar das pressões e das tensões que tem suportado, há quase 1 bilhão de pessoas que se identifica de uma forma ou de outra com o hinduísmo.